Sagitário, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Não ressoa, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo. Você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Sagitário. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando que aqui abaixo na descrição da leitura eu deixo para você as informações sobre nossos serviços e produtos e eu sempre estou indicando nosso e-book de banhos energéticos, nosso guia de banhos, para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual. Mas também eu indico o nosso curso de tarô, de baralho cigano, nossa meditação guiada, áudio de reprogramação mental e muito mais. Tudo aqui abaixo na descrição para você, certo? Vamos lá então, abrir a sua leitura de hoje com o oráculo Folhas de Chá. Por favor, espiritualidade da luz. O que Sagitário precisa saber ouvir nesse momento? Sagitário. O que eles precisam saber, por favor? Ok. Nós temos aqui essa energia. Eu me esqueci o nome desse objeto em inglês, mas ele fala sobre um novo trabalho, uma nova carreira, ok? Alfinete. Lembrei. O porco. E nós temos aqui também a energia da parede. Mais uma. E a ponte. Fundo de deck, a isca. Olha só, Sagitário, aqui específico, tá para alguns aí de vocês, não é para todo mundo. Eu vejo aqui que a espiritualidade ela tá pedindo um certo trabalho em relação ao seu uma certa atenção, perdão, em relação ao seu trabalho, tá? Independente aqui do tipo de trabalho que você tenha. Se você, de repente, é dona de casa, né, dono de casa, se você trabalha fora, se você trabalha em casa, independente do tipo de trabalho que você tenha, eles estão pedindo aqui por quê? É como se pudesse haver pelos próximos dias aí um desentendimento, tá? No sentido de uma situação que se desenrola na sua vida profissional. E aqui pode envolver uma outra pessoa, mas pode também não envolver. Porque é como se alguns de vocês estivessem se questionando sobre seu caminho profissional. Só que essa carta, ela fala de um mal entendido no sentido de assim, as coisas não serem exatamente o que você está pensando nesse momento, ou algo novo se apresenta para que você veja realmente que existe uma outra opção. Mas uma outra opção aqui no sentido de ser diferente da opção que você estava cogitando anteriormente, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, né, para você, mas eu vou dar um exemplo, tá, para você entender. Suponhamos que você queira sair do trabalho que você está, né? Você está pensando que esse trabalho não é mais para você e etc e tal. E aí alguma coisa acontece aqui nos próximos dias, no seu ambiente profissional, para que você possa perceber que o que você estava passando, ou que esse sentimento que você estava tendo, ele era um sentimento passageiro. Por quê? Porque aqui tem alguma coisa boa para você para mostrar, né, que houve um mal entendido em relação à questão anterior. Ou seja, eu estava sentindo que era para mim sair desse trabalho, e aí alguma coisa positiva acontece que não é para você sair. A gente sabe essa história que tem leituras, né, que vai falar que sim, olha, esse local, essa pessoa, etc e tal, não faz mais parte aí do seu caminho, né? É hora de você seguir um outro caminho, uma outra jornada. Mas eu não vejo aqui que seja o caso aí de vocês, tá? É como se a espiritualidade ela pedisse atenção em relação a esse caminho, porque pode estar havendo um mal entendido para a vida profissional em específico, né? Para quem ressoa nesse aspecto. Agora, para você que nada tem a ver com a vida profissional, de repente você é uma pessoa que é aposentada, né? Nesse momento você já está desempregado, ou você não vê, né, o trabalho que você faz em casa como parte aí da sua vida profissional, eles estão falando aqui que é para você prestar atenção aí na sua energia, que pode estar vendo alguma espécie de mal entendido em relação a uma pessoa, tá? Ou alguma outra área específica da sua vida. E a mesma coisa, a ponte, né? Aqui nós temos dois tipos de ponte nesse deck. Nós temos a ponte quebrada, nós temos a ponte, né, que está ainda aí, ó, de pé, construída. E aqui, a que está para você é que está construída, que está de pé. Então, pelos próximos dias, alguma coisa acontece para você, para mostrar que você estava enganado em relação a alguma situação aí na sua vida. Alguns de vocês eu vejo que assim, você está pensando que alguma coisa vai dar errado, ou que alguma coisa não é para você. E aí você vai perceber que assim, não vai dar errado, né? Vai dar certo, ou vai continuar do jeito que está e não vai aí degringolar, né? Não vai ir de mal a pior. Ou algo acontece e você percebe que de alguma forma aquilo é sim para você, tá?
Vamos aqui ver com o tarô, né, que é uma leitura um tanto quanto misteriosa. Esse alfinete aqui, ele é aquele que você coloca em quadros, né? Que você consegue pendurar a coisa em determinados quadros aí. E ele fala de você ir a um ponto específico de uma situação. Então, como se alguns de vocês estivessem vendo algo assim de uma maneira muito micro, né? E aí você vai ter a possibilidade aqui de ver essa mesma situação de uma maneira mais macro. E aí você muda o seu pensamento em relação a ela. É como se algo pequeno estivesse incomodando você, mas isso fosse suficiente para você pensar que essa situação não é para você, ou que seu caminho é outro, que algo aqui vai dar muito errado. Eu não vejo que vá, tá? A gente vai entender aqui com o tarô. Tarô, o que é o alfinete aqui, por favor? Sagitário. Ó, 8 de ouros. A mesma energia do próprio alfinete. O 8 de ouros fala o quê? Do trabalho, da sua carreira, da sua vida profissional ou de algo que você está se dedicando nesse momento. Então aqui eu entendo, né, Sagitário, que você pode estar se dedicando, por exemplo, a uma atividade, a um hobby, a algo aí na sua vida, e é como se você estivesse assim questionando se isso vai de fato trazer para você o resultado que você gostaria. E aí aqui existe, né, é como se tudo mostrasse que não para você. Só que aqui vai trazer, né, o resultado, porque o 8 de ouros mostra que você está fazendo a sua parte, que você está se dedicando. E se a sua questão, Sagitário, envolve, né, alguém ou situações externas que não depende de você, faça a sua parte, eles estão falando aqui. Faça a sua parte, né, e deixa aí a pessoa ou a situação fazer a parte dela, cumprir o que é da parte dele ou dela aqui, tá? Mais uma, por favor. Para a maioria de vocês aqui, essa leitura ela vai para o lado sim da vida profissional. Olha só, 8 de paus. Aqui tem mensagem do número 88 para você, tá? Pesquise que vai complementar essa leitura. E 9 de ouros no fundo do seu deck. Aqui o que vai vir para você, Sagitário, como informação, como prova, como confirmação, né, de que algo vai dar certo sim, e talvez você estava um tanto quanto enganado em relação a isso, é, pode chegar aí de uma maneira bem rápida, tá? Porque aqui nós temos energias, principalmente esse 8 de paus, né? 8 de paus com 8 de ouros, é quando você percebe que assim, a sua dedicação, ela está valendo a pena, mas alguma coisa precisa vir para confirmar isso para você. Porque é como se você estava aqui quase para desistir, né? De alguma dinâmica aí na sua vida, ou de um trabalho aqui, né? De alguma atividade que você começou e parece que as coisas elas não estão fluindo. Aqui para alguns de vocês tem um trabalho que ele vai começar a dar muito certo, tá? E aí essa é para você a resposta de que não é para você parar de fazer isso, de que não é para você sair. Tem uma leitura que veio para você aqui no canal há pouco tempo, né, que falou sobre desafios, que aqueles desafios não eram para fazer você desistir, mas era para mas era para impulsionar você a continuar no caminho, porque os desafios eles faziam parte do próprio caminho. Pode ser que essa leitura aqui, ela de alguma forma seja aí a complementação dessa leitura que veio no canal para você. É só você entrar aqui na sua playlist, né, de Sagitário, e você vê essa leitura, tá? Se eu não me engano, ela falava que o que se apresenta não é para te fazer desistir. O título era algo parecido com isso, tá? Para você conseguir identificar. E aí o que acontece aqui, Sagitário, que vem para você como uma confirmação, né? E de fato esse é o caminho, essa é a atividade, você está aqui, você não está se dedicando à toa, vai trazer o que para você? Esse 9 de ouros aqui no oculto, né, no fundo do seu deck. Por quê? O 9 de ouros é a certeza, é a segurança. Não, agora eu vou continuar. Agora eu estou vendo que realmente vale a pena. Agora eu estou vendo que é para mim esse trabalho, essa pessoa, esse relacionamento, esse hobby, essa atividade, essa dieta, seja o que for isso aqui. Porque aqui a gente pode também falar de algo do seu dia a dia, né, da matéria mesmo. Ó, 7 de ouros. E você está fazendo aqui, Sagitário, por onde, né? Então, assim, o resultado ele vem justamente por conta disso. Porém, é que alguns de vocês já receberam algum resultado, né? Eles estão falando também com esse 7 de ouros aqui. E aí, o resultado que você recebeu agora, ou até o presente momento, ele não satisfez você exatamente conforme você gostaria. Por quê? Porque aqui tem uma questão de você continuar, né? Repare que primeiro veio o 8, depois veio o 7. Ou seja, você precisa continuar para obter o 9 de ouros, que é talvez o resultado que você esteja aí buscando nesse momento.
A sua leitura ela fala de uma situação que ela depende de um progresso. Então, por exemplo, até onde você trabalhou, até onde você caminhou, até onde você se dedicou, trouxe para você determinado resultado, né? Que é esse sete de ouros aqui. Só que o que você quer ou o que você colocou como meta, como objetivo, depende de mais trabalho, de mais dedicação. E por isso que é esse mesmo que é o caminho. Essa leitura aqui não é um tipo de leitura, né, que ela vem falar para você, olha, você está, né, num caminho aí, de repente, um tanto quanto tortuoso, né, ou você saiu do seu caminho, volte para o seu caminho, ou olha só, tem outro caminho. Não é esse caso aqui. Qual que é o mal entendido aqui, Tarô, por favor? O que é essa energia da parede? 9 de copas. Ó, e 10 de ouros, exatamente. O mal entendido aqui, Sagitário, é que você não alcançou ainda aquilo que você quer. Porque o 9 de copas é a carta dos desejos realizados, né? Dos desejos atendidos. E o 10 de ouros aqui é o ápice do naipe de ouros que está muito presente aqui na sua leitura. Só que é exatamente o que a espiritualidade ela falou. Aqui é uma necessidade de você continuar fazendo para que você consiga chegar onde você quer chegar. Vem muito forte aqui um questionamento, né? Como se você se perguntasse assim, nossa, por que tal coisa ainda não aconteceu? Por que tal avanço ainda não se desenrolou? Por que tal oportunidade não chegou para mim? Por que essa promoção no trabalho não me foi oferecida? Se eu estou fazendo de tudo para que isso aconteça? Por que essa pessoa não me pediu ainda em relacionamento? Ou por que eu não confio ainda em tal situação? Porque você precisa ainda continuar dentro dessa energia, dessa dedicação, para que você chegue aonde você quer. E olha só, você vai chegar, né? 10 de ouros aqui. O que vai acontecer aqui, Tarô? O que é a ponte, por favor? 5 de ouros e um as de espadas. Aqui é como se você fosse ter, Sagitário, um entendimento, né? Eu vou dizer assim, para alguns aqui sim, uma intuição de que o melhor caminho de fato não é você desistir. Ou não é você sair desse contexto, ou parar de se dedicar, ou começar a fazer as coisas aqui, não sei, pela metade, né? Coisa que eu vejo que não é da sua energia, né? Porque que mostram pessoas assim, que está se dedicando em relação a uma situação. Mas o as de ouros com 5 de espadas é você percebendo que um determinado resultado não veio ainda por um motivo. E aí já está explícito, né? Foi exposto aqui nessa leitura para você qual é esse motivo. Mas olha só o que tem aqui no fundo do seu deck: o Sol. Então, você, apesar de você estar ouvindo essa leitura aqui, você precisa que aconteça na sua vida, ou que você tenha, né, de fato, um entendimento, para que assim também você acredite, você entenda que o caminho é esse aí mesmo. Alguns aí de vocês também vão entender que, assim, não é abandonando a questão e indo para outra que você vai obter aquilo que você quer. Até porque que eu não estou falando de algo que começou ontem, tá? Aqui você já começou com o 8 de ouros, né? Então já existe um trabalho, já existe uma dedicação, já existe você aqui fazendo aí a sua parte. O que mais? 9 de espadas e um rei de copas. Aqui eles estão pedindo, Sagitário, para você cuidar da sua saúde mental e emocional, mas principalmente da saúde mental, porque ela afeta aqui o seu emocional, no sentido de você ter dificuldade de discernir o que é uma coisa e o que é outra. 9 de espadas com rei de copas pode falar de paranoias emocionais, né? De situações aí que a mente ela cria, mas que de tudo não é verdade. Ó, 3 de espadas invertido aqui. Ou seja, o pior não vai acontecer, né? A decepção não vai acontecer. A quebra de expectativa não vai acontecer. E não é que você deva criar expectativa em cima, né, dessa situação aqui ou coisa desse tipo, mas é você acreditar que assim, eu estou fazendo o resultado, ele virá, né? Só que pode ser que tenha uma questão de tempo aqui também envolvida, porque nós temos naipe de ouros bem forte na mesa. E o naipe de ouros é o naipe mais demorado que nós temos, ao que tem de questão aí de acontecimentos, né? Então aqui pode ser também, nós estamos falando de um tempo que o que você está fazendo ele precisa levar para que você tenha aquilo que você colocou como meta, como objetivo, tá? Aqui se a sua questão é uma questão de relacionamento, né, onde você quer firmar um relacionamento com uma pessoa, ou você está esperando que essa pessoa firme relacionamento com você,
Algo aí vai acontecer pelos próximos dias que você vai entender por que que isso ainda não aconteceu, tá? Por que que você, de repente, não conseguiu ainda firmar relacionamento com essa pessoa, ou por que que essa pessoa não firmou relacionamento ainda com você. Aqui pode ter alguém de Câncer, Peixes ou Escorpião, Touro, Virgem ou Capricórnio. Vamos saber, Sagitário, qual é o conselho final aqui para você? Conselho final para Sagitário, por favor. Olha só, vem para você o porco espinho. E o porco espinho aqui, Sagitário, ele fala sobre limites. Então aqui você também é aconselhável, né, você também estabelecer um limite dentro da sua situação, porque aqui não é uma dedicação extrema, né, que você precisa ter. É você cumprir o que você tem que cumprir, fazer aí dentro de um ponto equilibrado o que você já está fazendo, o que você pretende voltar a fazer, né, caso você tenha até deixado um pouco de lado essa situação por pensar que não era para você, não ia te trazer o resultado que você gostaria, mas é você também trabalhar dentro do nível do equilíbrio, tá? É o conselho aqui da espiritualidade para você. Por quê? Que pode ter um excesso de dedicação. E aí, justamente por conta desse excesso de dedicação, o resultado ele ainda não veio, porque não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade. Ou sobre tempo de qualidade também para alguns aqui de vocês, ok? Então é isso, Sagitário, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.